Aberta a 50ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência nos termos do requerimento número 103 de 2015, de nossa autoria e de outros senadores, para discutir, debater, o que vai ser apresentado aqui, o resultado da pesquisa de opinião pública nacional sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no momento que ele completa 25 anos, né? Se eu errar o número, alguém me ajude aí. É isso mesmo? É 25 anos. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar, com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania. Link www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado através do número 0800 61 2211. Eu estou falando rápido, mas está lá na tela, lá, para quem quiser fazer contato. Proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas de 52 a 57, 52ª e 57ª reuniões da CDH e ainda a aprovação da ata da primeira reunião da Subcomissão Permanente de Justiça e Transição da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aquele que aprovam, permanece enquanto aprovado. Já com a presença aqui na mesa do ministro da Secretaria de Direitos Humanos, ministro Pepe Vargas, nós vamos, então, agora chamar os outros convidados. Mas, primeiro, dizer, Pepe, da nossa alegria de você estar aqui, prestigiando. Você veio prestigiar a comissão e o trabalho feito por essa moçada que vão apresentar aqui o estudo, enfim, a pesquisa feita tão importante sobre os 25 anos do nosso ECA. De pronto, antes de iniciar, uma salva de palmas para quem? Para o Paim? Não, para o Pepe. Pepe Vargas, parceiro meu, somos da mesma cidade, um dos melhores deputados federais que essa casa, o Congresso já conheceu, e hoje na função de ministro com a competência de sempre. E aí, se eu vou dizer agora aqui, Pepe, nunca tinha dito em público, eu acho, assim no momento que eu vou dizer. Se existe hoje a fórmula 85-95, podem olhar para o Pepe, que ele foi o principal elaborador desta fórmula, que poderíamos ter aprovado há uns anos atrás. 2009, mediante um projeto que eu tinha mandado para lá, depois ele construiu a 85-95, conversou amplamente comigo, só teve uma central que na época não concordou, e por isso não foi aprovado, porque o presidente Lula disse ou é unanimidade ou não vota. Então não votou, mas agora, os próximos 2 anos, quem está nos assistindo, e os outros que vão assistir esse programa à noite, pode saber que o primeiro relator a construir essa fórmula, que é um grande ganho, em relação ao fator, está aqui à minha esquerda, eu tive a alegria de encaminhar o projeto original. E ele construiu a fórmula que foi a solução. Porque o meu projeto original ia ficar só na boa vontade, né? Que não seria aprovado nunca. E o Pepe construiu a solução e todos nós defendemos aqui. A presidente, embora tivesse vetado, ela mandou uma medida provisória exatamente garantindo a fórmula 85-95 pelos próximos 2 anos. E aquela forma progressiva, claro, o Senado agora vai debater, vai discutir, mas se depender de mim, eu quero o projeto original do Pepe, viu, Pepe? O teu não tinha fórmula progressiva, com todo respeito à presidenta. Mas digo isso com o carinho, o respeito e a liberdade que o ministro aqui me permite que assim o faça. E dizer, ministro, que muitos confundem, às vezes, né, e confundia até com você, né, que quando a gente falava em 85-95, que era como se a pessoa fosse a mulher se aposentar com 85 e o homem com 95. Né? A gente cansa de dizer que não tem nada a ver, pelo contrário. A mulher, pelo fator, para se aposentar com salário integral, teria que trabalhar até os 67 anos. Agora é os 55. 55 mais 30, 85. E o homem também, que precisaria trabalhar até os 67, com essa fórmula vai trabalhar até os 60 anos. 60 mais 35 deu o 95, é a soma dos dois. Mas vamos lá, depois que eu sempre falo mais que eu devo, que eu devia, né? Mas isso é coisa de político, você é mais controlado, né? Mas vamos lá. Tiago Cortez Costa, assessor da Secretaria de Transparência do Senado Federal, uma das pessoas que trabalhou muito para esse momento. Convido também Marcos Rubens de Oliveira, coordenador de controle social da Secretaria de Transparência do Senado Federal. Vanessa Fusco Nogueira Simões, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda. E Marta Zanquim,
vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP. Normalmente, o ministro fala no momento que ele entender, e como senadores também acontece isso, mais adequado. Eu vou propor, ministro, se você assim concordar, que os dois expositores do trabalho que eles fizeram façam a apresentação, depois o ministro comenta, eu comento e os convidados comentam. Então, com a palavra, o senhor Tiago Cortes Costa. Boa tarde a todos os presentes. Eu queria saudar aqui o presidente Paulo Paim, que presidia a Comissão de Direitos Humanos, o ministro Pepe Vargas, pela sua presença, prestigiando a nossa apresentação, a doutora Vanessa. Agradecemos aqui a oportunidade de falar, de apresentar a pesquisa do Data Senado e, principalmente, a parceria que a CDH sempre tem com a gente. A gente sempre tem a gratidão de poder ver o nosso trabalho prestigiado aqui na comissão, e isso, sobretudo, a gente agradece ao senador Paulo Paim, que sempre nos dá esse espaço e utiliza os dados que a gente traz na atividade parlamentar. O Data Senado é um órgão da Casa que existe desde 2004, é um órgão voltado para a realização de pesquisas de opinião pública, né? Então, a gente é responsável por coletar as opiniões da população brasileira em diversos assuntos, como a avaliação de políticas públicas, a avaliação de propostas legislativas que estejam sendo discutidas aqui na Casa. Me permita, assim, te chamando, Tiago, a presença do Capiberibe, que é vice-presidente dessa comissão, é uma das peças fundamentais para essa comissão funcionar, porque agora a gente deu para viajar estado por estado, ou ele está lá, ou eu estou aqui, ou vice-versa. Salva de palmas para o meu querido vice-presidente da comissão. E, vice-presidente e senador Capiberibe, saudamos também o senhor e agradecemos a presença, prestigiando aqui a nossa apresentação. Então, o Data Senado é responsável por fazer essas pesquisas de opinião pública, avaliando políticas governamentais ou avaliando projetos de lei que estejam em discussão aqui no Parlamento. E a gente é uma equipe muito engajada e a gente gosta do trabalho que faz. São a oportunidade de trazer informação ao Parlamento e trazer informações que possam servir de insumo ao trabalho dos senadores. Por ocasião do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente teve a ideia de propor essa parceria, a CDH, e o presidente o senador Paulo Paim prontamente topou a ideia da gente dar consecução a essa pesquisa para celebrar o aniversário dessa legislação, dessa lei que é tão importante na proteção das nossas crianças e dos adolescentes. Recentemente, a Unicef fez um apanhado da evolução do Brasil nesses últimos 25 anos, desde a sanção do Estatuto, e a gente sabe das dificuldades que o Brasil ainda encontra no enfrentamento dos problemas encontrados por crianças e adolescentes, mas o Unicef apontou vários avanços, dentre eles a melhora de índices na educação, a queda da mortalidade infantil, a queda da mortalidade materna, que ainda é um ponto que o Brasil precisa melhorar muito, e o aumento das taxas de alfabetização entre a população jovem, né? A quase universalização do acesso à educação para crianças e adolescentes em idade obrigatória escolar. Então, nesses últimos 25 anos, o Brasil avançou muito nesses campos, e o Unicef, eu acho que está certo nessa colocação que faz, é que o ECA lançou bases sólidas para que o Brasil pudesse avançar em todos esses campos, né? Então, a nossa pesquisa se insere nesse meio, nesse contexto de celebração do aniversário do ECA, e Marcos Ruben, que é o nosso estatístico, que foi a pessoa que coordenou a pesquisa, vai passar, com a permissão do presidente, passará a apresentação dos dados propriamente ditos da pesquisa.
Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, reforçando o agradecimento de toda a nossa equipe ao senador Paulo Paim pelo apoio, pelo incentivo na realização dessa pesquisa e pela apresentação que estamos tendo oportunidade agora, pela CDH como um todo, senador Capiberibe, então a gente agradece também. A gente queria agradecer também à senadora Lúcia Vânia, que é a ouvidora do Senado Federal, pelo apoio na realização da pesquisa por meio do Alô Senado. Nossas pesquisas são feitas, muitas pesquisas são feitas por telefone, e a gente sempre conta com o apoio da ouvidoria nesse sentido, de disponibilizar a central telefônica do Senado Federal para realizar essas entrevistas. Bem, nós vamos trazer hoje a público uma pesquisa realizada pelo Data Senado, uma pesquisa de opinião sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a segunda edição de uma pesquisa sobre esse tema. A primeira pesquisa semelhante foi feita em 2010, abordando em comemoração aos 20 anos do ECA, na época. Então, agora nós resolvemos revisitar esse tema. Nessa edição da pesquisa, nós abordamos basicamente 3 assuntos. Fizemos uma avaliação do ECA em si, uma avaliação ampla da população sobre o ECA. Analisamos a percepção do brasileiro quanto à violência contra as crianças e adolescentes. E também, no terceiro bloco, avaliamos a percepção do brasileiro quanto à punição referente a adolescentes infratores. Então, nessa pesquisa, ela foi executada de 26 de maio a 9 de junho, contou com 1.092 participantes. A população-alvo foi a população brasileira com 16 anos ou mais, o nível de confiança é de 95%, a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E um primeiro ponto que destaca, que chama a atenção na pesquisa, é o seguinte, que quase toda a população brasileira ela já afirma ter ouvido falar em algum momento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse resultado, na verdade, a gente já havia observado na primeira edição da pesquisa. O ECA, portanto, é um estatuto, pelo menos nominalmente, bem conhecido. No entanto, quando perguntamos, apesar das pessoas dizerem que já ouviram falar sobre o ECA, 69% dos entrevistados disseram conhecer pouco sobre direitos de crianças e adolescentes. Ou seja, apesar de terem conhecimento da existência do assunto, nem todos sabem exatamente do que se trata o ECA. É uma lei nominalmente conhecida, mas o conteúdo em si parece que não é tão bem conhecido. Bom, nós perguntamos a essa parcela da amostra que afirmou ter ouvido falar sobre o ECA, né, os 98%, perguntamos para você o quanto o Estatuto ajuda a proteger a criança e o adolescente no Brasil. E observamos que para mais da metade da população, o ECA ajuda pouco. 54% afirmou que o ECA ajuda pouco. Apenas 36% desses entrevistados disseram acreditar que o ECA ajuda muito. Fizemos um recorte nesse momento para analisar melhor a opinião de alguns grupos, alguns segmentos da população. O primeiro recorte foi o segmento que diz que conhecer bem os direitos da criança e do adolescente. Teoricamente, um segmento mais qualificado. Então, quando verificamos cidadãos que se declaram muito informados sobre os direitos da criança e do adolescente, avaliam melhor o ECA. Nesse momento, para esse recorte, a gente tem uma mudança no quadro. 45% dizem que o ECA ajuda muito na proteção a crianças e adolescentes. 43% diz que ajuda pouco e 11% dizem que não ajuda. E um outro recorte interessante que fizemos foi sobre a relação da faixa etária. Verificamos nessa pesquisa que os jovens são aqueles que mais acreditam na eficácia do ECA. Se pegarmos os jovens de 16 a 19 anos, vamos verificar aí 57%, a maioria, mais da metade, acredita que o Estatuto ajuda realmente a proteger a criança e o adolescente. Essa proporção vai caindo à medida que entrevistamos faixas etárias mais avançadas.
Bom, depois feita essa avaliação, uma avaliação bem ampla e geral sobre o ECA, nós buscamos identificar também a percepção da sociedade quanto à violência praticada contra o menor, a violência praticada contra a criança e o adolescente. Perguntamos, fizemos uma pergunta: você conhece alguma criança ou adolescente que já sofreu algum tipo de violência? E para essa pergunta, 27% da amostra, 27% dos entrevistados disseram que sim, conhecem já alguma criança que já sofreu essa violência. Esse resultado foi comparado por região. E a gente verificou que os relatos, né, de conhecimento de alguma criança ou adolescente que já sofreu violência foi maior na região centro-oeste, onde alcançou 39% da amostra, e foi menor na região sudeste, onde alcançou 22% da amostra. Então, nós perguntamos também, uma vez que as pessoas disseram ter esse conhecimento de alguma criança que sofreu violência, perguntamos: se você presenciasse algum tipo de violência contra uma criança ou adolescente, você denunciaria? E aí, praticamente unanimidade, 97% dos entrevistados afirmaram que sim, que fariam uma denúncia. O interesse principal dessa pergunta surge logo em seguida, para quem seria direcionada essa denúncia. Então, perguntamos: em caso de denúncia, quem você procuraria primeiro? E a maioria da população hoje procuraria primeiro a polícia ou a delegacia comum, 56%. Órgãos específicos como o Conselho Tutelar e a Delegacia da Criança e do Adolescente, elas não tiveram um percentual tão alto quanto a polícia ou a delegacia comum. O Conselho Tutelar ficou em segundo lugar com 24% e a delegacia especializada, ela ficou em terceiro lugar com 3%. Essa pergunta surgiram várias outras respostas, mas as mais frequentes foram essas. Bom, esse foi um bloco específico, né, sobre a questão da agressão contra a criança e adolescente. Na sequência da pesquisa, nós focamos outro ponto. Buscamos focar na pesquisa perguntas direcionadas ao tema dos adolescentes infratores, né? Como a população vê a questão da infração, dos adolescentes infratores e das penalidades impostas a eles, né? Então, a primeira pergunta nesse sentido foi a seguinte: você acha que os adolescentes que desrespeitam a lei no Brasil são punidos, às vezes são punidos ou não são punidos? Nesse quadro, nesse gráfico, a gente tem a comparação do resultado obtido em 2010 com o resultado obtido agora em 2015, 5 anos depois. A maioria, 64% dos entrevistados, acredita que os adolescentes que desrespeitam a lei não são punidos. Isso mostra uma mudança no quadro da percepção social em relação a esse tema desde 2010. Em 2010, esse percentual era de 50%. Então, a gente teve um aumento de 14 pontos percentuais desde então dessa percepção, né, de impunidade. É um aumento significativo do ponto de vista amostral da amostra. Perguntamos também sobre a questão dos estabelecimentos socioeducacionais. O ECA estabelece que, em caso de ato infracional, o adolescente pode ser internado em estabelecimentos educacionais. Essa medida é acionada em casos graves, né, e ao completar 21 anos, o jovem é liberado. Então, quando perguntados sobre a efetividade desses estabelecimentos, as opiniões se dividiram. 48% apresentou a opinião de que, às vezes, somente às vezes, a internação ajuda. E 46% acha que a internação nunca ajuda. Apenas 6% da amostra acredita que a internação sempre ajuda o jovem infrator. Bom, a pouca confiança, né, nos estabelecimentos socioeducacionais certamente está associada ao resultado que vamos apresentar agora. Então, a gente tem um quadro crescente de sensação de impunidade e, nesse momento que estamos vivendo, né, um debate sobre a questão da maioridade penal, nós fizemos a seguinte pergunta nessa pesquisa: a partir de que idade o adolescente que cometer ato infracional deve ter a mesma condenação de adultos? Então, essa pergunta nós oferecemos ao respondente 4 faixas etárias, né?
a partir dos 18 anos, a partir de 16 anos, a partir de 14 anos e a partir de 12 anos. 85% dos respondentes optaram, né, por uma opção inferior a 18 anos, ou seja, 85% se apontaram favoráveis à questão da redução da maioridade penal. Dentro desses 85%, a concentração maior se deu na faixa etária de 16 anos. E é interessante observar que houveram 19% ali que falou que acredita que essa idade deve ser, a redução da maioridade penal deve ir até a 12 anos. Esse quadro, essa sensação, né, de impunidade, certamente também influenciou o resultado seguinte. Quando perguntados sobre a ampliação do tempo máximo de internação do adolescente infrator, de 3 para 6 anos, 80% se mostrou favorável. Então, essa pergunta foi baseada no PLS 55/2015, do senador Otto Alencar. Essa matéria, até o PLS do senador José Serra, foi votado na terça-feira recente, né, aumentando esse tempo para 10 anos. Mas, nesse momento, quando a pesquisa foi feita, a pergunta era de 3 para 6 anos. E 80% né, da população se mostrou favorável a essa questão. O aumento do tempo de internação de 3 para 6 anos. E, finalmente, assim, a última pergunta dos 3 blocos de pesquisa, né, sobre o ECA, nesse bloco de questão da punição do adolescente infrator, a última pergunta foi voltada para o corruptor do menor, né? Hoje, a pena para quem corromper ou facilitar a corrupção de menor é de prisão de 1 a 4 anos. Você é a favor ou contra aumentar essa pena? Então, nessa questão, em relação a punir o corruptor, houve uma ampla concordância da população brasileira, 95% se mostrou a favor. Esse PLS é o PLS 227/2015, do senador Wilder Moraes, né? Ele propõe um aumento de 3 para 5 a 15 anos de detenção, né, para o adulto que corromper o menor. Bem, esses foram os achados da pesquisa, foram poucas perguntas aplicadas à população sobre o tema, mas que permite dar uma ampla visão, né, sobre a população brasileira. É importante reforçar, né, que os resultados dessa pesquisa refletem a opinião da população sobre os temas, né? O nosso objetivo com as pesquisas de opinião é inserir os cidadãos no debate político. E a gente sabe como é improvável que todos os cidadãos manifestem a sua opinião sobre o tema. As pesquisas de opinião, elas são uma ótima alternativa para estimular a participação e o controle social sobre as atividades do Congresso Nacional. Então, a ideia todo esse estudo foi permitir que a sociedade se manifeste a sua opinião de alguma forma, nesse caso, por meio de uma pesquisa de opinião. Obrigado. Muito bem, parabéns. Parabéns ao Tiago Cortes Costa, assessor da Secretaria de Transparência do Senado Federal, e ao Marcos Rubem de Oliveira, coordenador do Controle Social da mesma Secretaria de Transparência, pela exposição e o trabalho brilhante que fizeram, que só enriquece esta comissão e a própria sociedade brasileira, que vai desfrutar desses dados para atender melhor a nossa molecada, né? Molecada no bom sentido, a nossa juventude.